Amém? Deus é maravilhoso. Vamos ver se eu consigo compartilhando aqui. Vamos ver se vai. Amém? Que Deus venha falando aos nossos corações. Hein? A palavra de Deus se encontra hoje com Êxodo. Vamos pegar a visão aí da palavra aí, vamos meditar um pouco. Êxodo 3, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você, essa manhã, essa tarde. Não é? Deus falando com Moisés. Moisés recebe o chamado de Deus. Deus ouve o clamor do povo que está cativo no Egito, o povo escravo, pedindo a intercessão. Voltaram-se para Deus, o Criador. E Deus os ouviu, o seu clamor. Diz assim, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus, ele ouve e vê atentamente quando a gente clama a ele, né? E Deus não é diferente nos dias de hoje, né? Você clama, ele ouve atentamente o teu clamor, que está no Egito, e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus, ele viu o sofrimento daquele povo, né? Eles pedindo por clemência, porque eles eram escravos, estavam sofrendo na mão do faraó no Egito, né? Eles queriam se livrar daquela aflição em que se encontravam, naquela escravidão em que se encontravam. E muitas das vezes, irmãos, trazendo para os dias de hoje, a gente se encontra às vezes na mesma situação que se encontravam essas pessoas aqui no deserto. Deserto não, né? No Egito, presos, né? Escravos, cheios de aflições, dores, né? Sofrimento mesmo, né? Estavam sofrendo. E quando a gente ora, Deus, ele ouve as nossas orações, sabe? Ele ouve, você coloca nas mãos de Deus o que você está passando naquele momento, e Deus ouve as nossas orações, as nossas aflições, sabe? E ele responde. E aqui, como Deus, porque Deus mesmo não foi lá então, né? Porque ele chamou um para poder falar com os seus. Porque, irmão, imagina que igual o Cristo falou, né? Se o povo aqui, quando uma passagem, acho que se não me engano, era que Abraão, quando o rico Lázaro lá, que o rico estava no inferno e Lázaro estava lá no seio de Abraão lá. Aí ele falou, né? Senhor, manda alguém lá avisar meus irmãos para que eles não venham parar aqui. Aí ele falou, não, lá tem meus profetas. Se ninguém acredita lá, imagina se mandar um daqui, né? Imagina se Deus fosse realmente Deus ali. Eles não iam acreditar, né, irmão? Então Deus escolhe sempre um dos seus para levar a palavra para os seus. Escolheu Moisés, que era hebreu, para levar a palavra para os hebreus. E muitas das vezes, irmão, Deus escolhe a gente para levar as palavras para as pessoas do nosso meio ali, né? E será que a gente aceita? Não, muitas das vezes a gente é criticado, condenado e às vezes até excluído, porque eles não aceitam a palavra de Deus. A mente deles ficam cauterizadas naquilo. E eles dividem aprender com o novo de Deus, que Deus é um renovo na vida da gente todo dia quando a gente começa a conhecê-lo, né? E aqui, Moisés foi chamado, imagina, Moisés era príncipe lá do Egito lá, né? Se revoltou contra um soldado egípcio que viu o sofrimento daquele povo, né? Do seu povo, matou, fugiu, né? Dizem, né? Estudos falam
não sei também se é verdade, mas eu ouvi falar, né, também, estudando assim, que fala que ele era pesado de línguas. Muitas traduções dizem que ele era gago, né? Que ele não tinha como falar direito, não expressava direito. Então ele aqui, irmãos, e quando ele teve o chamado dele, dá pra você ver que Deus ele sonda o coração das pessoas e conhece cada pessoa que ele chama, assim. E aqui Deus escolheu ele. Por que não escolheu outro, né? Mas não tinha que ser ele do seu povo. E ele aqui, como nós, arrumamos desculpas para não atender o chamado de Deus. Olha que coisa linda. O ser humano é maravilhoso, né? Para levar as coisas de Deus é 1 milhão de desculpas. Mas para levar as coisas do mundo é rapidinho, né? Nem precisa nem pedir. Vá, ele faz, né? Aqui, ó, você vê até as pessoas mais escolhidas que a gente vê, que são pessoas usadas mesmo por Deus, né? Foi Moisés, no caso aqui. No começo, quando Deus chamou a caminhada dele ali para aquele povo, que Deus ouviu, né? E Deus dá um jeito de sanar as dificuldades e os problemas que aquele povo estava passando na escravidão, para sair daquele lugar, né? Ele chamou Moisés e disse, né? Ele disse assim, ó, no 13, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus, ele viu e ele vê a dor de cada pessoa, né? A aflição. Só que ele viu a aflição de um povo, né? Não era uma pessoa, era várias, uma multidão, milhões, né? Milhares, né? Eu acho que devia ser mais ou menos, aproximadamente naquela época, né? Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga. Deus ia tirar aquele povo, que é a promessa de Deus para a vida de quem procura e recebe ele, né? E começa a conhecer esse Deus e praticar a palavra dele, deixar a palavra dele entrar, sabe? Meditar mesmo e viver a palavra no seu dia a dia de cada pessoa. E que se cada pessoa nesse mundo vivesse a palavra de Deus, o mundo seria melhor, né? A vida das pessoas seriam melhores. Mas a gente anda segundo nossos preceitos, nossos conhecimentos. A gente não anda segundo a palavra de Deus, né? A gente se acha super cheio de si, né? Mas Deus, ele conhece, mas quando a gente deixa Deus trabalhar e a gente vive por ele e aceita os conselhos dele, ó, ele manda, ele faz, ele move montanhas, ele leva pessoas para direcionar você, para te livrar daquele lugar lá onde você se encontra, né? E Moisés ficou receoso, mas como eu? Ele, como assim como nós também, como Deus chama, né? Portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, é uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. Cada nome, né, irmão? E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eis que agora o teu clamor chegou até mim. O povo, quando ora, né, pede de todo o teu coração e espera, né? Ali, quando a gente está igual eles, escravo, não tinha soluções. A solução deles era orar, pedir a Deus e esperar no Senhor, né? Esperar que Deus mandasse, né, uma resposta para aquela oração, aquele clamor que eles tinham, para Deus poder livrá-los daquele cativeiro onde eles se encontravam. E Deus ouviu, irmãos. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Como Deus, ele vê as coisas, tá vendo, irmãos? Deus, ele vê tudo, né? Como Deus é bonito, né? De ver, né? Eles oraram e aquele clamor chegou até Deus e falou: Deus, vou lá ver esse meu povo aí. O que eles estão passando realmente, sabe? Eu vou ver cada situação
das pessoas, o que está acontecendo. E ele viu o sofrimento daquelas pessoas, que não tinha mais jeito, né, irmão? Porque ele veio trabalhar no impossível. E aquele povo não tinha como ser liberto daquela escravidão onde se encontravam. A única solução para eles era Deus, Deus livrá-los daquela situação onde eles se encontravam. E Deus agiu quando as pessoas oram e colocam as suas dificuldades, os seus problemas aos pés do Senhor. Ele dá a solução para aquele problema, porque ele diz assim para mim e para você, ó, que vai ouvir no seu horário, mas Deus diz assim, ó, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse, Deus, quem sou eu? Disse, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor me mande lá, para aquele tal lugar, ou falar para aquele povo, ou levar a tua palavra em diante, Senhor. Quem sou eu? Tantas pessoas, e mais um faraó, né? O povo, ele ficava cheio de medo, né, irmão? O que queria fazer? Mas Deus tinha escolhido ele, né? Deus estava falando, primeiramente, uma coisa bonita de ver aqui Moisés, Deus estava falando com ele, irmão, né? Se Deus falando, que era uma coisa, né, inacreditável de acontecer. Deus falando assim, ó, né? Com ele, através da sarça ardente ali, pegando fogo ali, e Deus falando com ele, ministrando. Imagina, né? E ele cheio de dúvida ainda, mas mas por que eu? Ele estava cuidando das ovelhas ali, né, irmão? E estava só ele, não tinha mais ninguém vendo, né? As pessoas podiam muito bem não acreditar nele, igual não aconteceu. Ele perguntava aqui mais pra frente, né? Porque só ele viu Deus. Só ele ouvia Deus. E Deus falava através dele. E é bonito quando Deus fala assim, vá e fala a palavra de Deus, que eu vou falar, eu vou colocar palavras na tua boca. E a gente fica com medo, irmãos. Quando é Deus que manda, não é gozado? A gente fica com medo, com receio. Mas é Deus que põe as palavras na boca da gente para poder falar com os seus. E Ele vai sempre usar o povo para levar palavra para o povo. Sabe? Quando Ele quer ministrar algo em sua vida, Ele quer te usar e você vai ser usado quando você deixa Ele trabalhar. Logicamente, igual Moisés aqui, falava com ele. Hoje nós temos a Bíblia para nos explicar tudinho, tintim por tintim, o que devemos, o que não devemos fazer. Quando a gente ora, pede discernimento para Deus, né? Fala assim, olha, o Senhor está me mandando em tal lugar, falar o que para aquele povo? Como eles vão me escutar? Eles vão me chotar de lá, irmão, vai me bater lá, vai brigar comigo, vão me criticar, sabe? Mas a palavra de Deus você vai falar, de repente vai ter uma multidão. Mas no meio daquela multidão tem 10, por exemplo, 10 pessoas. E as outras tudo tá ali só para criticar ou ver se eu cair. Mas Deus está interessado naqueles 10 pessoas que estão ali, naqueles 10 corações que estão abertos para ouvir a palavra. E através daquela palavra, aquelas 10 pessoas serão alcançadas e libertas, aceitando Jesus. Tem mudança de vida realmente. E é gratificante isso, irmãos. Vem, aqui no caso, era todos, né, multidões, porque todos ali estavam sedentos por libertação, para sair daquela escravidão onde se encontravam. E cada pessoa que está no deserto, como a gente fala, né, se encontrando no cativeiro, e precisando de uma palavra, alguma ajuda para poder sair daquela situação. Deus ele intercede para aqueles que o buscam de coração. Aí Deus mandou ele assim, ó: vem agora, pois eu te enviarei o faraó, para que eu tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
E disse Deus, certamente eu serei contigo. Deus não ia deixar em vão, não, irmão. Deus não deixa. Deus, ele vai estar conosco. Ele vai estar à nossa frente. É Ele que vai ditar as palavras certas. É Ele que vai mostrar para aquele povo que é Deus que realmente está ali falando com você. Que está mostrando para você que é Ele realmente que vai fazer. Que Ele chegou com a resposta do problema que você se encontrava. No caso aqui deles, era o livramento daquela onde se encontrava naquela época, naquela escravidão, naquele cativeiro. Deus ia tirar aquele povo do cativeiro e levá-los ainda de tirar, ia dar uma terra que emana leite e mel, terra boas, para eles terem um começo de vida, que eles não tinham vida, né?